crianças! E aí, como que vocês estão? Vocês estão bem? Tia Paty está bem, morrendo de saudade como sempre. Hoje eu vim aqui trazer algo da parte de Deus para vocês. Essa história hoje está aqui na Palavra de Deus, que é 100% verdade. É a Palavra de Deus ali no livro de Samuel. A partir do capítulo 1 de Samuel, nós já vamos ver uma mãe que desejava muito ter um filho. O sonho dela era ter um filho e ela não podia ter filho. E ali Ana chorava. Teve um dia que o sacerdote, ele até pensava que Ana estava embriagada, sabia? Pensava que ela estava bêbada de tanto que Ana chorava porque ela queria um filho. Mas naquela noite mesmo, o Senhor deu um filho para Ana. E Ana, de tão feliz que Ana ficou, ela prometeu para Deus que quando aquele neném não mamasse mais, que ela iria levar ele para morar ali na casa do Senhor, juntamente com o sacerdote. E assim Ana fez. Samuel nasceu e Ana ficou muito contente, muito maravilhada, porque ela não podia ter filho, e o Senhor assim o deu. E ele foi morar ali juntamente com o sacerdote Eli. E ele ficava ali no templo e ele ajudava o sacerdote com as coisas na casa de Deus. E Samuel era um menino muito obediente, ajudava Eli em tudo. E certo dia Samuel estava ali dormindo num sono muito gostoso. E Samuel ouviu uma voz que falava: Samuel, Samuel. E Samuel abriu o olho e foi lá no quarto do sacerdote Eli e falou assim: o Senhor está me chamando? E o sacerdote falou: não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir. E Samuel voltou a dormir novamente. E quando Samuel estava ali dormindo novamente, criança, Samuel escuta a voz novamente: Samuel, Samuel. E Samuel abre os seus olhos. Acho que o sacerdote, ele está falando comigo. Vocês já se confundiram com a voz de alguma pessoa? Alguma vez você pensou que alguém tinha chamado e não tinha chamado? Naquela noite aconteceu isso com Samuel. Ele foi ali mais uma vez. O Senhor me chamou? E ele falou: não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir. E Samuel voltou a dormir novamente. E Samuel, pela terceira vez, ouviu novamente aquela voz: Samuel, Samuel. E Samuel abriu o olho. Sacerdote Eli, o Senhor está me chamando? Sacerdote Eli pensou: eu acho que eu já sei. Ele falou para ele: Samuel, volte a dormir. E quando você ouvir novamente a voz a te chamar, você fala: fala, Senhor, que o teu servo está te ouvindo. E assim Samuel obedeceu e voltou a dormir novamente. E Samuel dormindo, Samuel ouviu novamente a voz: Samuel, Samuel. E Samuel abriu o olho: fala, Senhor, que o teu servo está te ouvindo, da forma que ele tinha ensinado para ele. Sabe, criança, era a voz do nosso Deus. Naquela época não era muito comum Deus falar com o povo daquela forma que ele estava falando com Samuel. Mas Samuel era um menino muito obediente. E Deus falou para Samuel falar algo para o sacerdote Eli. O Senhor não estava muito contente com o que estava acontecendo. Os filhos do sacerdote Eli estavam fazendo algo muito feio, estava desobedecendo. E o sacerdote Eli, ele não estava corrigindo seus filhos. E foi isso que Deus mandou Samuel falar para o sacerdote Eli. E aí Samuel, a Bíblia não fala, crianças, mas eu imagino que aquela noite Samuel nem conseguiu dormir direito, porque Samuel estava muito feliz de ter ouvido a voz de Deus diretamente com ele, falando diretamente com ele. Eu imagino que ele não fechou mais o olho. Ele deve ter passado a noite pensando: o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, diretamente comigo. Olha que coisa mais linda, olha que privilégio para Samuel, o Senhor falar
diretamente com ele. E no outro dia Samuel levantou e Samuel estava ali ajudando o sacerdote nas suas coisas, nos seus afazeres ali no templo, que Samuel sempre era muito bonzinho. E o sacerdote Eli chegou e perguntou para ele: Samuel, o que o nosso Deus falou para você? Crianças, eu imagino que Samuel deve ter ficado um pouco com medo. Será se Samuel não ficou um pouco com medo de passar aquele recado para Eli? Porque era tipo de uma bronca, sabe? Que Deus mandou Samuel dar o recado para Eli. Mas Samuel foi muito corajoso e ele obedeceu à voz de Deus e ele falou direitinho para Eli o recado, o que Deus tinha falado para Eli. Ele falou tudo certinho. Samuel foi um menino muito corajoso. E sabe, criança, sabia que muitas das vezes o Senhor, ele fala com a gente, ele fala com você, muitas das vezes ele fala Patrícia, muitas das vezes ele fala Lara, Jamile, Samuel, Isabela, muitas das vezes ele fala Bel. E às vezes a gente não ouve a voz de Deus, sabia? Nós devemos ficar atento à voz do nosso Deus, porque Ele sempre fala ao nosso coração. Às vezes o Senhor também quer falar com a gente, não da forma que Ele falou com Samuel, mas às vezes Ele quer falar através da sua palavra, porque quando abrimos a palavra de Deus, é a boca do Senhor falando conosco. E às vezes a gente não dá importância, a gente não abre o nosso ouvido para ouvir o nosso Deus falar. Então Samuel foi obediente, ele ficou atento à voz do Senhor. Ele se confundiu um pouco no começo porque ele ainda não conhecia, mas assim que ele conheceu a voz de Deus, ele passou a obedecer mais ainda e a ouvir atentamente a voz de Deus. Amém? Que nós possamos estar atenta à voz do nosso Deus. Amém? Eu quero mandar um beijo aqui para algumas crianças que amam ouvir a história da tia Pati. Em primeiro lugar vai ser para Bel. Bel, um super beijo. Também a Lívia, que a Lívia, ela, quando ela sabe que tem historinha, ela já, mamãe vem assistir. Ela já fala até pro papai dela que eu sou a tia Pati. Quero também mandar um beijo pro Rian. Rian, um super beijo. E também para Yasmin e para o Davi da tia Natália. Davi, super beijo e para todas as crianças. E pergunta para a mamãe se já se inscreveu e se já deu like no canal da tia Pati para nosso canal crescer e ficar muito grande e muitas crianças também conhecer a tia Pati e aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Fica com Deus e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!